Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Aqui está assim. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa, tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante dos olhos do nosso Salvador. Então você não tem o direito de fazer nenhuma crítica a qualquer político enquanto você nunca ajoelhou e orou por ele. Eu, particularmente, não estou nem um pouquinho satisfeito com os mandos e desmandos, perdão do erro de português. Eu estou muito insatisfeito com os mandos e desmandos de alguns ministros do Supremo. Está estarrecedor o que estão fazendo ali. Mas eu ponho meu joelho e oro por eles. Você está fazendo isso? Como eu falei, se você for ateu, você pode achar isso tudo bobagem, mas se você for um cristão, você tem que me explicar com quem que eu fico. Com a Bíblia que você diz acreditar ou com o seu pensamento que está incoerente com o que o texto bíblico está mandando. Que é um outro texto aqui muito sério. Para ler esse texto, eu até vou fazer uma pergunta. Será que é verdade que o povo às vezes tem rei, o governo que eles merecem? Olha o que diz aqui o livro de Oséias. Oséias, vamos ter aqui capítulo 8, versículo 4. Olha o que Deus falou. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes. Mas eu não o soube. Com a sua prata e com o seu ouro, fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. Isso aqui é um aparente paradoxo da Bíblia, porque a Bíblia fala que Deus estabelece reis e remove reis. Então, na verdade, todos os governantes estão aí porque Deus permitiu. Mas a Bíblia fala também que o povo estabeleceu reis, não da parte de Deus. Aqui esse texto de Oséias está fazendo referência a quando Deus instituiu os juízes de Israel, como Samuel, por exemplo, e os outros juízes ali, e o povo ficou insistindo que queria um rei. Então Deus falou, vocês querem um rei? Tá bom, vamos poder ter um rei. E Deus fez com que subisse Saul ao trono. Não era uma eleição direta. As comparações têm que ser bem colocadas para não criar um anacronismo bíblico. Eles não votaram para Saul, mas eles queriam um rei. E Deus deu um rei segundo o que eles estavam pedindo. Então muitas vezes hoje, Deus vai permitir um rei como o povo está pedindo. Então você, cristão, cuidado, porque de repente você vai votar em alguém e amanhã vai chorar amargamente porque você não pensou bem antes de fazer a sua escolha, tá certo? E se o governo, repito, não for aquele que eu escolhi, vamos orar a Deus e vamos ser submissos. Eu só tenho um direito bíblico de desobedecer o governo, quando ele instituir uma lei que seja contrária a um princípio da Bíblia. Se o governo federal de Brasília agora sancionar uma medida que todos nós devemos nos ajoelhar diante da estátua do Cristo Redentor e beijar o chão em adoração ao Cristo Redentor, eu tenho o direito bíblico de falar, não, esse é o único tipo de rebeldia bíblica que eu posso ter. É a de Daniel, dos companheiros de Daniel, não de Daniel, dos companheiros de Daniel, que ficaram em pé e não se prostraram diante do decreto de Nabucodonosor. Fora isso, devo respeitar o governo, mesmo que ele seja Nero, que era o governo de Roma, quando Paulo falou para respeitarmos as autoridades constituídas. Outro princípio que eu estou colocando aqui para vocês também. Número 3. Conheça bem o seu candidato. E eu até preparei aqui uma enquete de perguntas que você pode fazer sobre o candidato. E quando eu falo conheça o candidato, não conheça a propaganda que falam dele, conheçam o candidato. Até pergunte o seguinte, quem são as pessoas que costumam apoiar esse candidato? Quem são os que estão contrários a ele? Porque às vezes, diga-me com quem tu andas e te direi quem és, pelo séquito que está em torno de mim e os que estão contra mim, dá para você ter uma noção de quem eu sou, tá certo? Se você tem, supostamente falando, não estou pensando em ninguém aqui, um governo que os traficantes batem palma para ele e pedem da comunidade que o pessoal vote nesse governo, nesse político, por que os traficantes estão tão favoráveis a ele, né? Por quê? É uma coisa para se pensar. E por que ele tá tomando tanta pancada, por exemplo, de tal setor? Isso é uma coisa para você poder imaginar. As questões que eu estou fazendo sobre os meus candidatos são as seguintes. Um detalhe, eu não voto por partido, eu voto por candidato, mas daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Questões sobre liberdade. Lembrando
Lembrando que eu estou num país de maioria cristã, como eu falei, não é isso? E eu, como cristão, vou votar não para endossar meus mimos como minoria, mas para o bem comum de todos. Eu estou num país de maioria cristã. Então a pergunta esse governo facilita que os cristãos possam ter os seus trabalhos e a sua liberdade de expressar a sua religião sem serem cerceados por causa disso? É um governo que vai favorecer um cristão continuar cristão numa universidade pública, mesmo que ali seja um lugar laico? Ou ele vai ser proibido de dizer que é cristão para não ser censurado? É um governo que vai favorecer ou dificultar a caminhada cristã se ele for eleito? Que políticas ele pode implementar que virão facilitar ou dificultar a minha caminhada cristã? Outra pergunta é como esse governo lida com países e governos que estão perseguindo minorias cristãs? Como é que ele lida? Como é que ele tem relações diplomáticas ou ele se apresenta contrário? O que ele faz de maneira geral em países onde os meus irmãos estão sofrendo? Questões sobre família. Qual é a ideia de núcleo familiar que esse governo tem? O que ele pensa sobre família? Esse governo é um governo que vai deixar que os pais tenham a liberdade de ensinar aos filhos a moral cristã como eles acreditam? Ou vai ser um governo que vai cada vez mais tirar a autoridade educacional dos pais e transferir para o Estado para que as crianças sejam finalmente educadas pelo Estado e não pelos pais, em termos de valores morais e espirituais? É outra pergunta. Questões sobre família. Questões também sobre a vida. Como esse governo lida com questões do aborto, da eutanásia, dos princípios bíblicos a esse respeito? Só para a gente pensar. Questões sobre o cristianismo. Embora, como eu falei, eu sou contra a união entre igreja e Estado, isso não significa alienação entre igreja e Estado. Então, o que esse governo pensa do cristianismo bíblico? Esse governo que você quer votar, esse candidato, candidata, o que ele acha do cristianismo da Bíblia e dos princípios bíblicos do cristianismo? Algo que ainda está válido para os nossos dias ou algo a ser superado? Uma coisa do passado que demanda o esquecimento, o ostracismo. O que ele diz dos valores cristãos? Esse é um outro ponto que você tem que colocar. Quarto princípio para nortear o meu voto. Como o governo lida com verbas públicas? Se ele é um governo que já esteve no poder, como ele lidou com as verbas públicas? Tá certo? Deuteronômio 28, 44 até fala da bênção e da maldição de um país que fica pedindo emprestado ou que empresta para outras pessoas. Você pode ler lá. Número 5, perdão. O governo é um governo que promove certas fobias acima do que diz a Bíblia? Ou é um governo que promove os princípios bíblicos acima da fobia? Eu digo isso pelo seguinte: alguém fala, você está se contradizendo, você falou que é separação igreja e Estado. Repito para ficar bem claro, para ninguém mal interpretar as minhas palavras. Eu sou a favor da separação entre igreja e Estado, não da alienação entre igreja e Estado. Na história do Adventismo, quando os adventistas eram a maioria em Battle Creek, vários líderes da igreja adventista, inclusive Ellen White, conclamou os membros da igreja a que votassem, porque sendo os adventistas a maioria, eles temiam que o que eles chamavam de partido da intemperança assumisse o poder. Então os pioneiros da igreja adventista, que sempre foram favoráveis à separação entre igreja e Estado, naquela época de Battle Creek, falaram, os adventistas devem votar. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não era obrigatório, por isso que ela insistiu tanto para que os membros da igreja votassem, porque ela temia que houvesse uma não participação dos membros na votação, os membros se abstivessem de votar e isso pudesse favorecer o que eles chamavam de partido da intemperança, que ia trazer regras que podiam prejudicar a comunidade como um todo. Então, por isso que eu volto a essa questão. Será que o governo está promovendo as fobias acima, que é islamofobia, xenofobia, homofobia? Tudo é fobia, né? Tudo é fobia. Daqui a pouquinho vai ter também satanofobia, porque se alguém quiser colocar agora que Satanás é o dono de uma religião e já tem a religião satânica, eu vou ser cerceado de, na minha igreja, falar contra Satanás, falar que Satanás é o diabo, que ele é malévolo, que ele não presta, porque os satanistas vão ficar ofendidos e o governo fala assim, não, você não pode falar que o Satanás é ruim, porque os satanistas têm o direito de não serem ofendidos na religião deles. Lembra que eu falei a diferença entre direito de minoria e imposição dos critérios da minoria? A linha é tênue entre as duas coisas.